Olá a todos e hoje o vídeo vai ser sobre hipopotassemia ou hipocalemia, que é a mesma coisa. Lembrando, pessoal, para curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar a barra de notificação e compartilhar com todo colega que possa precisar do mesmo tipo de informação e conhecimento, principalmente para fazer o plantão, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, hipopotassemia ou hipocalemia é toda vez que o potássio sérico está menor do que 3,5 mEq por litro, tá? É simples assim, menor que 3,5, o paciente tem uma hipopotassemia e eu vou ter que fazer a descoberta da causa da hipopotassemia e o tratamento, tá? Vamos lá. Então, quando o potássio fica menor que 2,5, a gente considera uma hipopotassemia severa. E isso é uma condição ameaçadora à vida. O paciente pode complicar gravemente ou mesmo morrer por causa disso. Então, as principais complicações, as mais graves, são fraqueza muscular intensa e principalmente arritmias. Isso a gente vê todo dia na prática clínica. Fraqueza muscular intensa é um pouco mais raro, mas pode acontecer. Então, vocês têm que saber reconhecer e conduzir esse tipo de situação para que o paciente não complique, tá? Vamos lá. Então, a fisiopatologia. Então, toda vez que o potássio cai menos que 3,5, principalmente menor que 2,5, é claro que vai aumentar a duração do potencial de transmembrana de ação. E isso pode levar a principalmente alterações de arritmia cardíaca, né, no sistema elétrico cardiovascular e neuromusculares. Então, é simples assim. Então, vamos lá. Quais as manifestações que podem acontecer em relação à fraqueza muscular? Ou seja, quando o potássio está abaixo de 2,5, igual eu falei, acima disso é muito raro ou quase impossível, e inicia uma fraqueza em membros inferiores que vai progredindo para tronco até chegar em membros superiores, câimbras, e pode levar também uma rabdomiólise e mioglobinúria, porque toda vez que eu faço uma atividade física, algum movimento, a musculatura libera potássio para aumentar o fluxo intravascular, faz parte da fisiologia mesmo, de toda vez que tem uma atividade muscular, o miócito liberar potássio para o extracelular. E se a gente tem uma hipocalemia grave, isso não vai acontecer, a vasodilatação que é secundário a esse evento não vai acontecer e pode isquemiar os músculos, levando então a rabdomiólise e consequentemente uma mioglobinuria. Então é uma coisa grave, então a gente tem que evitar ao máximo, tá? Outra manifestação seria ilho paralítico. O paciente vai ter náuseas, vômitos, distensão abdominal, que náusea e vômito pode ser a causa da hipocalemia, mas no caso aqui é a consequência. Então tem uma hipocalemia importante, como tem uma parada de eliminação de gases e flatos, por causa disso distende o abdômen e tem náuseas e vômitos configurando o ilho paralítico. Então outra manifestação comum da hipocalemia, da hipopotassemia. E a mais comum e talvez a mais perigosa de todas, que são as arritmias cardíacas. Então o paciente vai manifestar principalmente com extrasístoles frequentes, bradicardia. Já aconteceu comigo de ter uma bradicardia importante, 35, 40, e no final eu tive que tratar uma hipocalemia severa. Isso resolveu a situação, mais do que fazer outras medidas, igual a atropina, dopamina, como discutido né, no vídeo de bradicardia. Então tem que lembrar disso. Principalmente, mais comum ainda do que bradicardias na prática, as taques supras são muito comuns. Então, taque supraventricular, depois taque ventricular. Fibrilação atrial é ainda mais comum, digamos que da taque supra é a mais comum de todas. E fibrilação ventricular é uma causa de PCR, de parada cardíaca, igual a gente já falou no vídeo de parada cardíaca. Então, essas manifestações, as cardíacas, as de arritmia, de longe são as mais comuns, talvez as mais perigosas, então a gente sempre tem que estar um passo à frente. Nunca deixar que o paciente chegue a ter hipocalemia severas, graves, e se tiver, começar um tratamento prontamente e sem perda de tempo. E você vai pedir um eletrocardiograma, até para avaliar essas repercussões eletrocardiográficas, né, da hipocalemia. Então vai acontecer um intervalo QT prolongado, infra de ST, e mais comum, aplanamento e inversão de onda T, tá? O mais comum de todos, e onda U é mais raro, em geral, nas hipocalemias ou hipopotassemias mais severas, e você vai procurar por isso. É importante, pessoal, saber disso, porque toda vez que você tiver um elétrico que tem essas alterações, planamento, inversão de onda T, onda U, infra de ST e QT prolongado, a gente tem que olhar o potássio sérico e se tiver baixo, provavelmente é a causa. Sempre lembrar disso. Então, não só pedir um elétrico quando a gente tem uma hipocalemia severa, para ver se tem repercussão, mas também reconhecer
diante dessas alterações eletrocardiográficas que você pega de um paciente que até então você não suspeita de uma hipocalemia, de uma hipopotassemia, se vir essas alterações, você vai ter que dosar o potássio sérico. Vai fazer história clínica, anamnese, exame físico, pedir exames complementares, como todo paciente grave que a gente vai atender, e aqui o intuito vai ser identificar e corrigir a causa da hipocalemia. Então não adianta nada eu tratar a hipocalemia se ele continua perdendo potássio numa diarreia importante ou numa poliúria, e eu não fiz nada, o paciente vai continuar perdendo potássio, eu vou ficar enxugando o gelo. Então não façam isso. Sempre depois do tratamento que a gente vai discutir nos slides posteriores, vocês vão ter que identificar e corrigir a causa da hipopotassemia. Então vamos lá. Vômitos, diarreias é uma das principais causas. Poliúria, seja por diurético, terapia, seja por outros mecanismos, como poliúria de hiperglicemia severas, tá? Uso de diuréticos tiazídicos e de alça, muito comum na prática, o paciente está usando hidroclorotiazida, principalmente furosemida, então faz hipocalemia mesmo, a gente tem que lembrar isso. Hipomagnesemia é uma causa de hipopotassemia refratária ao tratamento, então eu vou ter que dosar. Algumas medicações comumente utilizadas, como hidrocortisona, beta-2 agonistas, igual o salbutamol, fenoterol, eles vão cair potássio também, eu tenho que monitorar, tá? Vasopressores inotrópicos, praticamente todo paciente grave vai estar usando uma dessas medicações, que são catecolaminas no final, e isso realmente vai gerar um influxo de potássio para dentro da célula, caindo o potássio sérico. Alcalose metabólica é uma causa importante de hipocalemia e o inverso também é verdadeiro. A hipocalemia também é uma causa importante, a alcalose respiratória. Hemodiálise, então o paciente perde muito na hemodiálise. Lembrando que se você for repor nesses casos, tem que ser mais cuidadoso, porque o paciente tem tendência à hipercalemia, já que está fazendo hemodiálise, sudorese profunda e insulinoterapia. Basicamente é isso, pessoal. Essas causas é o que você vê no dia a dia. Então, no pronto-socorro, comumente vocês vão estar tratando diarreia, poliúria, o paciente vai estar fazendo uso dessas medicações que a gente passou aqui. Então, isso aqui que você vai identificar na anamnese do exame físico. Então, lembra, tem hipocalemia aqui, hipopotassemia, mesma coisa, gente, por favor, lembrem disso. Na anamnese, exame físico, vocês têm que identificar uma dessas causas. Identificou, começa o tratamento. Reverte, corrige essa causa, tá? Tá com hidrocortisona, substitui ou suspende, se possível. Beta-2 agonista vai diminuir ou até suspender se possível. E assim por diante, tá? E tem as causas mais raras, que quase nunca eu vi na prática. É importante saber, mas se você não encontra nenhuma daquelas causas comuns, ou principalmente você vai responder uma questão de prova, que os professores gostam de cobrar isso, vocês têm que lembrar que isso é uma causa de hipopotassemia, mas na prática, pouco provável, tá, gente? Pouco provável. Então, só se vocês não encontram aquelas causas daqueles dois últimos slides, vocês vão pensar em acidose tubular renal tipo 1 e tipo 2, nefropatia perdedora de sal, síndrome de Leber-Bardet-Gil, tem mais do pessoal na nefrologia que pensa nisso, muito raro, acho que eu peguei pouquíssimos casos na vida, suspeita de casos. Paralisia periódica familiar, peguei 2 ou 3, e periódica tireotóxica, que eu nunca peguei. Então, assim, saber tem, mas assim, não é importante assim, para você conduzir um paciente durante o plantão. Então, vamos lá, tratamento. Se o potássio sérico estiver entre 3 e 3,5, ou seja, considerado hipopotassemia leve, você vai fazer cloreto de potássio xarope a 6%, que é o que tem na maioria dos hospitais. Vai ser 10 a 20 ml, via oral de 8 em 8 horas. O gosto é muito ruim, pode causar epigastralgia, mas é o que se tem, é o que você vai fazer, tá? Ou então, se você tem condições melhores, você vai prescrever o slow carb, que seria 600 mg, uma Andrade EVO de 12 em 12 de 8 em 8. Prefere-se fazer isso em paciente consultório, ambulatorial, já que é muito difícil encontrar em farmácias comuns cloreto de potássio xarope. No hospital é o que tem, mas slow carb vai ser em farmácias comuns ou se o paciente tiver mais condições. É mais tolerável, dá menos efeito gastrointestinal. Então esse é o tratamento. Aí você vai ficar fazendo isso, depois de alguns dias repete o potássio e vê se normalizou, e quando normalizar, você deixa assim mais alguns dias a poucas semanas com esse tratamento, tá? Não se sabe ao certo quantos dias ou poucas semanas vai ficar, mas você deixa um tempo, alguns dias depois que normalize o potássio sérico, tá bom? Se o potássio sérico tiver menor que 3, que é uma hipopotassemia severa, você vai, moderada na verdade, severa é menor que 2,5, mas você vai fazer reposição intravenosa toda vez que for 3 ou menos, tá? Se for em acesso periférico, que é o que a gente tem na maioria dos pacientes, você vai pegar cloreto de potássio 10%, que tem 13,4 mEq em cada ampola, de 10 ml, diluir em 500 ml, duas ampolas em 500 ml de NaCl 0,45. Comumente a gente usa 0,9, mas não é o ideal. A solução fica muito concentrada, muito hiperosmolar. Então o ideal é 0,45,
endovenoso em 2 horas e repetir o potássio sérico após a infusão de KCl venoso. Se continua menor que 3, faz mais uma dose dessa, igualzinho eu prescrevi aqui. Se já está 3 ou mais, você pode passar para a via oral, tá? Então é simples assim. Quando você pega ele na literatura lá, mas não faça mais do que 40, 60 mEq de potássio por litro, tudo bem, mas não faça mais do que 20 ou no máximo 40 mEq por hora. É isso que a literatura manda, mas traduzindo na prática, traduzindo em prescrição, é isso aqui que eu estou passando para vocês, tá? Então eu estou mastigando, filtrando e explicando como é que prescreve, tá bom? E se você tiver o paciente com acesso central, você pode concentrar mais, que o paciente vai tolerar mais, vai ter muito menos flebite. Então você vai pegar a mesma ampola de cloreto de potássio a 10%, colocar 2 ampolas, diluir em 250 ml de nacela 0,45 e correr em 2 horas. Após a infusão terminar, repete o potássio sérico e fica o mesmo raciocínio. Se 3 ou mais, KCl xarope. Se menor do que 3, você vai fazer mais uma dose dessa aqui. Complicações de tratamento do KCl venoso, que vocês sempre vão ficar atentos, vigilantes. Primeiro é flebite e dor no local da infusão, o paciente vai reclamar. Aí você troca o acesso, dilui mais, faz mais lentamente, em vez de 2, 4 horas, por exemplo, de infusão, e isso costuma resolver. E ver as complicações mais graves, que você tem que ficar de olho, porque aí já pode ter consequências bem complicadas, tá? Que seria uma hiperpotassemia devido a uma infusão inadequadamente rápida, infelizmente comum, tá? Isso pode acontecer. Então, preferencialmente, deixa na bomba de infusão contínua. Se não tiver, você vai fazendo equipo de gotas mesmo, só que toma muito cuidado mesmo, porque pode acontecer. Então, esse tipo de coisa pode acontecer de correr livre ou rapidamente, o paciente fazer uma hiperpotassemia e morrer por causa disso. Então, ficar atento. Nunca uma coisa dessa pode acontecer. Então, vocês sempre vão ficar atento e, preferencialmente, se possível, em bomba de infusão contínua, tá? E a hipervolemia devido ao volume de NaCl 0,45 que você usa naquela diluição. Imagina se você faz 2 ou 3 ou mais daquelas 2 ampolas em 500 de soro de 0,45. O paciente que não tolera, ele pode fazer uma sobrecarga de volume, uma edema agudo de pulmão, ou congestão pulmonar, ou edema periférico. Aí você vai preferir concentrar, se possível. Se o paciente tiver acesso central, você pode concentrar em 250 essas 2 ampolas ao invés de 500. Então, esses são os riscos que você sempre vai ficar atento durante o tratamento da hipopotassemia usando KCl venoso, tá? Então é isso. Cuidado, pessoal, com um paciente com insuficiência renal não dialítica. O paciente lá está com creatinina de 2, 2,5 e tem um potássio sérico baixo, cuidado na hora de repor. Algumas vezes, tá lá, 3, 3,1 de potássio em paciente com creatinina de 2, 2,5. Muitas vezes a gente prefere deixar quieto, porque vai subir sozinho esse potássio, tá? Então você não vai fazer muita coisa, na maioria dos pacientes. Você vai deixar observando. Agora, uma hipopotassemia grave, 2,5 de potássio, a creatinina é 2, 2,5 também, aí você vai ter que repor. Mas cuidado, tá? O risco de hiperpotassemia é muito maior, claro, nesses pacientes com insuficiência renal não dialítica. Então, você vai reduzir pela metade da dose. Então, você faz uma ampola em 250 de nacela 0,45, corre em 2, 4 horas e mede potássio. Não vai fazer 2 ampolas e correr. Então, o risco de hipercalemia é maior. Então, você vai reduzir pelo menos 50% e monitorar. Em geral, a gente monitora esse potássio sérico a cada 2, 4 horas, pra você não perder o timing, tá? Não perder aquela questão do potássio aumentou, estava 2,5, de repente já está 3,5, porque sobe rapidamente, já que o paciente tem insuficiência renal. Se você fizer mais uma dose, o paciente pode fazer hiperpotassemia e você está com outro problema mais grave ainda para resolver, tá? Então, cuidado nesses pacientes. Sempre reduzir a dose pela metade, correr mais lentamente e monitorar com mais frequência o potássio sérico, tá? Pessoal, então é isso o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, aproveitado e bom plantão, bons estudos para todos vocês.